muito Se é numa mimimi. liga peruana, Tá muito o cara mimimi. lógico que vai punir ele. Tá muito mimimi esse negócio esse aí. negócio tá que ele falando. fez. Ele tem que assumir a Esse responsabilidade negócio que ele dele, fez aí, que ele se eu sou o presidente do Corinthians, eu faço ele pagar a grama. gente, Você não pode acabar com o patrimônio. Se danificar ali, não é seu. Entendeu? Ali não é seu, ali é do povo ainda. Porque não pagou. Então não adianta falar que eu é sou do Corinthians. alienígena. No final do Campeonato Paulista, a torcida fez aí no estádio, não fez nada também, foi punido, depois tiraram a punição. Isso aí é conversa, aí porque é por causa do Corinthians. E eles querem Sim, mudar é o foco. Corinthians aí, você Quer lembrou mudar bem. o foco, Aí o é cara errou Corinthians. e errou, meu. Tiraram fogos dentro do gramado, pisaram na bola, tiraram cabeça de porco e tal. Não teve nada disso. Aí puniu, mas quando a bola começou a rolar, retiraram a punição. Galera, os corintianos estão chorando até agora a derrota para o Palmeiras. Bora dar uma olhada aqui no jogo aberto. O Andrés Pereira e o Luigi, né, podem ser punidos pelo TJD. O Andréas pelo aquele episódio, né, ali no gramado, antes do Memphis bater o pênalti. E o Luigi por chutar uma bola na torcida do Corinthians. A mídia, principalmente aí a mídia corintiana, fazendo muita pressão. Vamos acompanhar aqui um trecho do jogo aberto. Deixar os créditos na descrição. Deixa aquele like para fortalecer. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui o vídeo. Muito dinheiro, o mercado ficou mais agressivo quando os brasileiros contratam atletas que estão fora. Olha só, o Lucas Paquetá, que recentemente chegou ao Flamengo, vindo do West Ham, foi comprado por 260 milhões de reais. Do Zenit para o Cruzeiro, Gerson chegou pela bagatela de 168,8 milhões. O Vitor Roque, que pertencia ao Barcelona, veio ao Palmeiras por 162,6 milhões. Aí o John Arias, um pouquinho menos do que o valor do Vitor Roque, vindo da Inglaterra, do Wolverhampton, e chegando ao Verdão por 154,6 milhões. E aí o Samuel Lino chegando ao Flamengo por 151,2 milhões. A importância do Dracena dessa chegada do Arias, que o Abel Ferreira disse... Ótimo contratação feita pela presidente. Colocou tudo no nome da presidenta, né? Mas assim, Renata, claro, depois da empolgação de ter vencido um clássico com o Corinthians, você né, fala do reforço como o Arias, eu acho que isso é um reforço. E a questão é, o Palmeiras contrata um jogador como esse não pensando em venda, em revenda, e sim na questão técnica. Então o Arias vai te dar uma questão técnica dentro do campo, que é um cara que é decisivo, é um cara que vai ajudar muito o meio de campo ali e vai chegar muito bem aí ao ataque. Então acredito eu que essa contratação do Arias foi uma contratação muito boa e eu espero que não pare por aí. Né? Não só o Nino aí, um zagueiro, mas eu acho que tem que contratar um lateral direito também, porque o Palmeiras precisa. Se você pega ali, ó, você poderia somar aquilo ali, daria para pagar a dívida do Corinthians. E daria pra você pagar o Oscar lá. E o Rogério Ceni, vocês não pagaram. Se juntasse mas vendo ali as contratações, né, duas ali do Palmeiras e duas do Flamengo. Então, para você ver como os times estão se organizando, o time que tem realmente responsabilidade financeira, como consegue contratar dessa forma. Sim, os valores são astronômicos. Isso há poucos anos era inimaginável para a realidade do Brasil. E a gente vê aqui os números altíssimos e jogadores muito talentosos, jogadores que realmente valem. O John Arias, a torcida do Fluminense está magoada, está chateada, porque ele prometeu que se voltasse ao Brasil seria apenas para o Flu. Mas é uma proposta tentadora, é um valor altíssimo. Mas não foi culpa dele, né? Não, e ele conhece o futebol brasileiro, sabe que vem para uma equipe que hoje vai disputar praticamente todos os títulos. Ronaldão, aqui, olha só, agora é o seguinte, olha... Contratações mais caras de um jogador estrangeiro no Brasil. Atletas de outros países que atuavam aqui no nosso país. Essa do John Arias não é a número 1. A do Carlitos Teves, lá em outros tempos, né, Ronaldão? Do Boca e do Corinthians, 137 milhões. O Thiago Almada, que eu adoro o futebol do Almada, acho assim, que era uma das pretensões, inclusive, do Palmeiras. E eu até falei, se a Leila contratar ou o Almada, ou o Arias, ou o Nino, é fenômeno. E é fenômeno mesmo, não é? Depois o Arrascaeta, aquela transação do Cruzeiro para o Flamengo. E aí o Alcaraz, que ficou muito pouco tempo, né? Veio do Southampton, chegou no Flamengo por 117,2 milhões. Então, é aquela história, né, gente? A importância do que está acontecendo com o Arias, atleta contratado, anunciado pelo Palmeiras,
que vai chegar para jogar. Não tem adaptação, né, Cicinho? Não tem que, vou conhecer o Brasil. Pelo contrário, já sabe como funciona as competições do nosso país, da América do Sul. Vai chegar, na minha opinião, para ser titular no Palmeiras. E, além de tudo, chega com o peso da responsabilidade, né? De estar sendo essa grande contratação do Palmeiras, a torcida cobrando, né? O treinador também pedindo. E o Arias dispensa comentário. Ele saiu do Brasil, quando ele foi vendido, ele era o melhor jogador no futebol brasileiro, né? Atuando naquele campeonato mundial com o Fluminense. Ele fez a diferença, ganhou até jogo, chamando a responsabilidade praticamente sozinho, enquanto os outros companheiros estavam abaixo, assim, do rendimento. Então, assim, é um cara que dispensa comentário. Eu falei no início, se vem o Arias e se vem o Nino, entrega o troféu. Até agora já pode entregar a medalha. O troféu... Eu tô preocupado. De vice, né? Pode entregar de vice. O Cicinho falando isso aí. Esse cara, ele já demonstrou, ele fez a diferença no Fluminense em formação. Imagine o Palmeiras, que já é um time formado com um conceito de jogo. O Fluminense viveu, estava conturbado, digamos assim, foi se encontrando. Cicinho. Hã? Palmeiras só chutão. Você dá um chutão pra um cara desse aí, que trouxe um Arias ué. para colocar a bola no chão. E analisando esses números assim, Renata, a gente vê o Carlito Telles foi acho que em 2005, 2004, por aí. Tirando isso aí, depois de 2020... Foi 2005 que nós derrubamos eles. Olha para você ver como que passou muito tempo os clubes contratarem... Para contratarem... A questão vocês estão vendo os valores? É dos Estados Unidos, é? Vocês estão Esse vendo? Atlanta é dos Estados Unidos? Qual que é? Então, a gente também tem que ver também, o Almada, excelente jogador, mas se você contratar um jogador dos Estados Unidos por um preço desse daí, geralmente o jogador que está nos Estados Unidos, lá o futebol não é tão valorizado quanto aqui. Mas o Almada participou daquela campanha vitoriosa de Brasileirão e Libertadores do Botafogo, um jogador que, na minha opinião, se pagou e muito e hoje está no futebol europeu, vai provavelmente ser, até pode ser titular da Argentina na Copa, dependendo da circunstância. É um jogador interessante também. Aqui o nível, eu acho que todos esses aqui, o Alcaraz, eu não sei se ele mostrou todo o potencial que a gente imaginava. Mas Arrascaeta, Almada, Tevez e John Arias não precisam provar mais nada, gente. É que eu acho que não teve nem tempo, né? Mas eu falo que o Almada, o Almada, por esses nomes aí, é o que correu um risco, né? O cara era uma mais aposta do que os outros. Então, assim, é uma aposta que deu muito certo. É verdade. O Alcaraz é aquilo que você A dupla que o Almada fez com o Luiz Henrique foi perfeita, não é? Agora, o TJD de São Paulo está de olho na dupla palmeirense Luíde e Andréas Pereira, por conta das confusões que aconteceram no derby e pode ser que eles sejam denunciados no tribunal. E aí, para vocês é exagero? Tem que ser denunciado? Tem que ter mesmo uma conduta de punição? E aí, Ronaldão? Então, eu vi e li tanta coisa ontem que, eu vou te falar, chega a assustar até. Mas eu acho que o caminho é dessa profissionalização, não só dentro do gramado, como fora também. Acho que um importante também é a federação e a CBF também, em conjunto aí, fazer alguma coisa para esse impedimento que acaba com o jogo, aquele momento onde você espera uma definição rápida, você fica mais de 6 minutos para definir uma linha. Então, já que é para colocar juízo na cabeça de todo mundo, que tenha uma arbitragem profissionalizante, como está sendo agora, que tenha pelo menos um VAR decente para você definir, porque você só punir, eu acho que é ruim isso aí também. Mas a questão é, acho que até é esse tipo... O Luigi, ele chutou uma bola e ela acertou um torcedor, e o André, a gente viu... Até eu conversei com algumas pessoas, a gente não falou sobre isso, mas... Muita gente me diz que não necessariamente tem como ser provado que porque ele mexeu ali naquele lugar, é por isso que o Memphis... Já me fizeram uma demonstração que o pé do Memphis estava no local errado, já tinha passado da bola. Então, assim, dizer que foi por isso exatamente que o Memphis perdeu o pênalti, eu não posso afirmar. Mas ele afirmou, ele deu uma entrevista aí falando que ele escorregou. Desculpa. Não, mas ele escorregou por causa do buraco que foi ele feito. Falou que não tava... Ronaldo. Ronaldo, você prova, você acredita 100% nisso. Eu tô falando o que ele falou. Quando jogava e tinha um lugar para bater o tiro de meta e aquele Porque lugar... ele não escorregou onde a bola estava, ele escorregou antes. Ele falou que estava estranho e ele não teve firmeza no pé. Quando ia bater meu tiro de meta e o lugar não era adequado, Cicinho, eu mudava de lugar, eu colocava um pouco mais à frente, um pouco mais do lado. Então você tinha que colocar outro campo, porque o Memphis, desde o início do jogo, ele estava escorregando. Ele escorregou 3, 4 vezes, dando passe, tentando fazer jogada. Então, assim, talvez tenha sido a chuteira. Então, não podemos jogar tudo na conta do Andrés. Usou ali
da esperteza dele... Pode ter. Eu achei que você estava a favor da malandragem. Não. Aí você Não, a minha pergunta não foi essa. A minha pergunta foi se ele errou o pênalti porque o cara mexeu ali, se isso é comprovado. Ele foi a favor da malandragem, o Cicinho. Cicinho, eu tô ficando espantado com você. Eu sou a favor da malandragem, igual subir na malandragem, isso aí. assim, numa final se é numa liga europeia, se é numa liga mexicana, se é numa liga venezuelana, se é numa liga peruana, o cara aí, lógico que vai punir ele. Tá muito mimimi esse negócio aí. Esse negócio que ele fez... Ele tem que assumir a responsabilidade. Esse negócio que ele fez aí, que ele se eu sou o presidente do Corinthians, eu faço ele pagar a grama. Tem que punir porque o isso aí é caro. Ele não sabe o que é gramado, ele sabe o que é tapetinho. Se eu sou o presidente do Corinthians, eu já puno ele aí. Você vai pagar o gramado. Tem que punir o Memphis, que você foi ele que errou. Porque você joga no tapetinho, é só cortar e colocar lá. Eu errei. Eu escorreguei, eu errei. Que é isso? Olha lá, gente, ele escorrega antes de bater na bola. Ele joga toda hora nesse campo, ele sabe que escorrega. Olha lá. Pô, todos os jogadores do Palmeiras também escorregaram. Ele ficou gramado. E se estragar, ô Stabile, fica de olho. Se estragar a irrigação aí, se estragar também a infiltração da água, porque da chuva, quando chove em São Paulo, alaga tudo, aí não alaga. E tem time aí que não consegue nem chegar no estádio porque alaga lá também. E tem outro time que tem dentro do escritório cai água. Não. A irrigação não vai estragar, não acontece nada aí. Quando fizeram pode chover aí, à vontade. no final do Campeonato Paulista, a torcida fez aí no estádio, não fez nada também, foi punido, depois tiraram a punição. Isso aí é conversa, aí porque é por causa do Corinthians. E eles querem mudar o foco. Corinthians aí, você lembrou bem. Aí é Corinthians. Errou, meu. Olha, eu já vi tanto pênalti mal batido, pênalti errado e beleza, o jogador fica triste, uma vida que segue. Esse... Mas é o Memphis Derrapei. O Memphis Depay foi na Romário TV e ele falou sobre esse lance, esse pênalti perdido. Vamos acompanhar as palavras de Memphis Depay. Foi ele o baixinho que eu vi. There was a lot of things going on, you know. The captain of our team was a problem with his head, so I checked with him. Nowadays, like, we have a team of 11 players on the field. You have to protect it, and I see like normally there should be a player to protect the spot, but somehow it wasn't. And I was looked at the spot, and it seemed fine, but the grass underneath, it was like loose. So once I put my standing leg there, it was done. Tá vendo? Foi isso Falou que tinha que ter um jogador do Corinthians olhando aquilo que não tinha ninguém vai prestando ter que colocar atenção. um cachorro da Polícia Militar ali na marca do pênalti, sim. Cada vez eu fico mais impressionado. A cara de madeira, a cara de pau do jogador. O cara vai lá, é mais bonito chegar pra você, eu errei, cadê aquela música pro choro, negão? Pô, pelo amor de Deus, pô. Solta o cachorro da Polícia Militar, saiu o pênalti, o cachorro vai lá e fica ali. Ele pegou a bola, ele viu onde que colocou a bola. Se tava ruim aqui, coloca a bola pro outro pouquinho. A primeira coisa, Edu, quando você vai bater uma falta, um pênalti, qual é a primeira coisa que você faz? Você coloca a bola e pisa do lado pra poder dar o passe. Você não pode danificar o patrimônio de uma outra equipe. Você vai lá e você não pode fazer isso. Você não pode pichar, você não pode rabiscar, você não pode acabar com o patrimônio. Se danificar ali, não é seu. Entendeu? Ali não é seu, ali é do povo ainda. Porque não pagou. Então não adianta falar que eu sou alienígena. Eu sou de outro planeta. Se é do povo, eu faço parte do povo, bebê. Então, mas eu sou povo, velho. Aqui é Corinthians, aqui é nação. Agora, há poucos dias, o Yuri Alberto não perdeu um pênalti contra o Santos? E depois foi lá e fez um gol. Se você tivesse feito essa defesa, você acabou com o Yuri aqui no programa. Mas como é que ele bateu? Como é que ele bateu? Agora você está defendendo. Você lembra como é que ele bateu, o Yuri? O cara errou e pronto. Até o Memphis Depay, o Neymar, o Romário, todo mundo já errou pênalti. O Alan Patrick veio aqui, errou o terceiro. Também já errou pênalti. Em vez de eu cheguei aqui e destruí o Alan Patrick, nunca. Ele não consegue criticar o Memphis e o Hugo Souza. Não, ele não consegue. Não consegue. Tico mesmo aquilo, tem conversa não. Eu tô só citando um exemplo que era o mesmo time. O Alan Patrick perdeu o pênalti no Grenal, aí... Não, porque ele converteu outros pênaltis naquele Grenal, então eu não falei nada. E assim, o Alan Patrick vai bater pênalti de novo, independentemente se ele errou ou não. E vai acertar também, Ronaldo. E vai errar de novo.
Tudo acontece no pênalti. Quem Agora, sabe ele já faça um pênalti agora na Mas o quinta-feira. que você não pode, ele errou pênalti, o Alan Patrick errou pênalti, o Yuri errou pênalti. O que você não pode é danificar o patrimônio alheio. Ronaldo, Então, se escorregar lá, Ronaldo. arrancar o Todo Então, mundo pra viu o que ele você... fez. Peraí, a pergunta é essa, Todo bem mundo viu clara. o que ele fez. Sem grito, por favor. É, porque grita, ele não consegue falar num tom normal. A pergunta é a seguinte... O Memphis errou o pênalti porque ele errou o pênalti ou porque o Andrés danificou o O que patrimônio? você viu? Me fala então o que Pra você viu. mim, ele escorregou e foi por isso que ele errou. errou. Danificou ali o local de batimento e não pode. Que choro, não gente. pode, tá na regra, não pode você danificar material, não pode você danificar... não pode. Ele foi lá, todo mundo viu. Se Todo você mundo viu pegar, que ele fez. rasgar Não a viu, camisa do ninguém seu- viu do na seu hora, companheiro, sabe vai por fazer quê? o quê? Porque ninguém espera o cara fazer essa malandragem de ir lá, segurar a camisa. Não, todo mundo Ninguém viu espera. depois, na hora ninguém viu. Quem tem que punir é o VAR. Você da Quem década tem que de punir é a 80, bandeira. 90, irmão. Você, quantas coisas você já viu já? O Quem VAR, tem que- não, você o já VAR viu? não pode Quem punir. tem que punir O VAR é a não pode bandeirinha. punir. Você está falando uma coisa errada. Eu tô falando da bandeirinha. Você falou o VAR. Não, o VAR tem que ver e falar pra quem? Pra Não, minha mãe? o VAR não pode. tem que falar Nesse pra tipo de bandeira. lance, o VAR tem não que- o cara- interfere. Não, deixa eu explicar aqui. O cara Ele tá quer vendo mudar, aqui, ele o cara quer tá vendo mudar na a tela, regra. o juiz tá ali de costa, a bandeira tá dormindo, o bandeira tá dormindo. Ó, presta atenção que o cara tá O danificando. VAR não pode fazer o cara tá isso, não é danificando. permitido Como não? pelo protocolo. Ué, tá, Ele quer o cara mudar tá- O VAR ele o cara só tá pode fazendo- interferir para lances de cartão vermelho, pode é revisão você de ir gol lá e penalidade. e chutar. O VAR vai criar uma regra pro Corinthians. Não vale. Não, o que não vale é o cara ir lá e danificar o gramado pro outro vir bater. E se ele torce o tornozelo aí, ele seria um mau companheiro. Se ele torce o joelho aí, se ele torce, ele seria um... E nós estávamos falando aqui, ele torceu o joelho. Nossa, Tá. o cara foi um mau A caráter. pergunta... Andrés Pereira e Luigi podem ser denunciados pelo o TJD, o TJD, não é STJD, e eles poderiam, inclusive, ganhar suspensões, punições para o Campeonato Paulista. E eu quero saber de você se é uma boa, se é para tanto, se merece uma revisão do tribunal. Comece com a sua opinião, doutor Marco Aurélio Cunha. Eu acho que foi atitude antiesportiva, dos dois. A do Luigi, chutar aquela bola, com certeza ele não queria machucar ninguém, mas corre o risco. E a do Andrés, logicamente, ele conspirou ali para a batida do jogador do Corinthians. Então eu acho que isso não é uma atitude correta, merece observação, punição, muito relativo. Mas eu acho que merece É observação. muito mimimi. Pelo amor de Deus. Futebol tá acabando. Por que a gente tá acabando com futebol? Pô? É porque não era teu filho atrás pelo do amor de gol. Deus, Ulisses. Tomar uma bolada Não foi- na cara. Ele não escorregou por causa daquilo. Não. Não Isso aí escorregou é- por causa daquilo. Não interessa, Ele Edu, não escorregou pode várias fazer. vezes. Tem E outra, regra, pode fazer, tá na regra que não pode fazer, pô. então, peraí, eu vou rasgar sua cabine no jogo, eu vou tomar punição, então. Eu vou tomar punição. Chico, Vai ser pelo no amor de mínimo Deus, expulso, né, cara. velho? É óbvio. No mínimo expulso. Pode rasgar a camisa? Não pode, Pode mas você furar a vai- bola? mas o STJD vai pode te- roubar vai a te- chuteira vai do te goleiro? banir? Não pode, cara. Pelo amor de Deus. Mas que tipo de punição seria, Chico, nesse caso? Provavelmente ele pegue alguma suspensão, porque assim, na verdade, dentro do jogo, a gente já falou aqui, não cabe expulsão, por isso que o VAR não pode entrar. Cabe um cartão amarelo que a equipe de arbitragem do campo também não verificou. Então, daqui a pouco, até a arbitragem pode ser colocada sob júdice, enfim, por uma denúncia. Mas eu acho que esse tipo de lance pode moralizar. Na medida em que o Andrés for punido pelo TJD, os caras não vão mais fazer isso. E para com esse negócio de ficar querendo levar vantagem sobre algo que não faz parte do Não, jogo. e também gente. parem de falar o seguinte, ai, por que o VAR não chamou? Por que o VAR... Porque não pode, não tem protocolo. O VAR só pode ser acionado em lances de pênalti, gol ou cartão vermelho. E não era nenhum dos casos. Então o VAR, mesmo que as imagens ficassem circulando lá, não poderia fazer nada. Ou não, Chico? Sim, do Não, Luigi. do Andrés. Sim, do Luigi pode, tá? Porque se um jogador acerta uma bolada num torcedor, ele pode receber o cartão vermelho. Agora, como o Luigi, ele tá no campo Por oposto... que o Marlon não recebeu aquele cartão vermelho no Grenal quando ele acertou o Gandula? Mas ali ele tá dentro do campo e aí ele chuta a bola... Tá fora do campo, já tinha saído. Tá, Já tudo tinha bem, mas saído, ele chuta e acerta o Gandula e nada aconteceu. Mas eu acho, acho muito diferente. Não, e acerta... Olha o lance aí, eu ó, o acho lance, até ó. que o Marlon... assim, Ah, vamos lá. pois é, né? Deixa eu É falar. engraçado que as regras são pros outros. Não, eu acho muito diferente. Acho que o Marlon errou e não pediu desculpa na hora pro que aconteceu. Ah, o Mara desculpa, o Luigi é pro tribunal. Gente, é muito diferente. Ali tem uma comemoração de gol em que o Luigi arremessa a bola aí pra tem o quê? arquibancada. Aí tem ele bravinho Aí a na bola bola tá do no Gandula. campo e Não, ele tá chuta fora do campo. Tá fora do campo. Tá fora, mas ele deu aquela isolada na bola e Olha a imagem. Eu acho acertou que ele ali ficou sem tão querer, traumatizado gente. com esse Então um é Grenal que ele vermelho, não o outro é viu pedir tudo. desculpa. Um é vermelho, o outro é pedir Eu desculpa. falei que o Luigi poderia receber o vermelho se o VAR identificasse A produção é muito como algo intencional. A produção
vocês estão comparando Allianz com Bugalhos aqui. A questão é o seguinte, do Andreas, ele... Não, e o Marlon? E o Marlon? Não, Marlon. E o Marlon? Tinha que ter um Marlon. Não é pra ir pro tribunal, Marlon. Bom, acho que não. Enfim. Acho que são lances completamente diferentes. Vocês misturaram tudo. A bola tá em campo. A bola tá em campo. Ele chuta a bola pra fora e acerta alguém sem querer. Renata, em relação... Completamente diferente. Não quero mais apitar o jogo. Que lascar, O Luigi é um menino incrível, passou por uma situação de racismo lamentável. A gente abomina racismo, eu sou totalmente contra. É um absurdo, uma coisa que nem... Essa palavra não deveria nem existir, para você ter uma ideia. E eu vou dar um conselho pro Luigi aqui. Obviamente que o Luigi não pegou a bola, chutou para acertar alguém. Ele chutou a bola na torcida, porque é um garoto, está crescendo, mas cometeu um erro grave. Atingiu um adolescente no rosto, na arquibancada. Então, Luigi, assim, como você passou por uma situação difícil que todos nós te abraçamos, né, a gente ficou ao seu lado, eu acho que é um momento agora de mostrar também grandeza quando você comete um erro. E isso foi um erro que você cometeu. Né? Qualquer jogador que o chute. Mas o que você gostaria que ele fizesse? Que ele ligasse, pedisse desculpas, é isso? Pedisse desculpas publicamente. Que eu tenho certeza, não foi a intenção dele atingir um torcedor na Eu também acho que intenção ele chutou a bola e intenção não teve nenhuma. E, infelizmente, na direção da torcida e correria esse risco de atingir alguém como atingiu. Então, acho que você deveria fazer um pronunciamento e pedir desculpas, porque é um ser humano que estava ali torcendo, independente do clube ou não. Né? Para qualquer clube serve isso, para qualquer jogador serve isso, entendeu? Fazer um manifesto pedindo desculpas pelo erro que você cometeu. Everton Guimarães, é muita coisa. Tem Luigi, tem Andreas, Marlon. E aí, Everton? Então, Renata, quando atiraram fogos dentro do gramado, pisaram na bola, tiraram cabeça de porco e tal, não teve nada disso. Aí puniu, mas quando a bola começou a rolar, retiraram a punição. Aí depois, agora não pode pisar na bola, agora não pode chutar, porque pode acertar alguém. Poderia ter acertado um fotógrafo, um gandula, um repórter que está atrás do gol, acertou um torcedor, né? E aí eu estou vendo agora um clamor, sabe, tem que punir o Andrés Pereira, tem que punir o Luigi, tem que... Pô, mas peraí, por mais que tenha acertado o torcedor, não mirou ali, não acertou, um acidente. O Marlon também. Não tem que punir. Há um risco de acertar qualquer um que está atrás do gol. Tinha cabeça de porco, tinha fogos no gramado. Vamos punir, depois não puniu e agora estão querendo punir de novo. E um detalhe, a nossa equipe entrou em contato com o jurídico do Corinthians, porque o tribunal tem que ser provocado. Nem o jurídico do Corinthians se mexeu até agora para buscar punição. E aí fica aí esse negócio e tal. Me ajuda, gente. Não pode pisar na bola, não pode chutar a bola, não pode acertar o torcedor, não pode acertar o gandula, daqui a pouco não pode nada. Os pontos mais importantes a serem discutidos, o que pode ou não pode acontecer dentro de campo, eu acho que vale. Mas isso aí, mas nem o jurídico do Corinthians provocou o tribunal até agora. Então me ajuda aí, gente. É problematizar demais o que já tem muito problema, que, aliás, bem mais graves do que esses aí. É isso aí, torcedor do Palmeiras, um trecho para vocês do Jogo Aberto. E é uma vergonha, para mim isso aí é uma vergonha, né? Esse lance aí do Andrés Pereira, ele tem que ser punido por conta disso aí, né? Isso faz parte do jogo. Se fosse ao contrário, né? Não tinha essa pressão toda aí para que o Andrés Pereira fosse punido. Tá certo ali o Luigi, né? Em relação a chutar a bola, se não me engano, pegou ali numa torcedora um torcedor do Corinthians. Ali tá errado, né? Essa questão de dar um chutão ali na torcida do Corinthians. Mas esse lance aí do Andrés Pereira, aí é uma loucura, né? Ter que punir o jogador por conta disso. O Everton Guimarães, né? Foi muito bem aí quando jogaram aquela cabeça de porco dentro do gramado, né? Não teve toda essa pressão aí, né? A gente via nos programas aí o próprio Ronaldo mesmo tirando sarro. E agora, por conta que o Memphis errou o pênalti e ele não escorregou, não foi nem porque o Andrés fez um buraco ali na marcação do pênalti. Ele não escorregou por conta daquilo. É só ver a cobrança ali do pênalti. Tem várias imagens ali, né, de vários ângulos. Ele não escorregou, ele escorrega depois que ele chuta a bola. Então é muito chororô, né? É muito chororô mesmo aí por parte, principalmente da mídia corintiana, né? Essa pressão toda para cima, pedindo essa punição, né? Ontem mesmo eu assisti vários debates, né? E o pessoal
tipo, falando muito mal ali daquele lance do Andreas Pereira, porque não pode fazer isso aí em relação a esse lance desse, essa malandragem dele. Isso faz parte do futebol e o pessoal ali do Corinthians, os jogadores do Corinthians, teriam que ter ficado ali também cuidando um pouco mais ali da marcação ali do pênalti para não deixar ninguém, porque isso é coisa que a gente vê bastante aí, né? Como a gente vê no futebol, né? Ali na hora da cobrança sempre fica um jogador ali protegendo a marcação do pênalti para não deixar nenhum jogador danificar. E o Andrés foi malandro ali, né? E acredito que se o Memphis não tivesse perdido o pênalti, ninguém ia estar falando isso, mas é chororô, né, dos corintianos aí que perderam o jogo para o Palmeiras e a derrota, né, tá doendo aí, eles estão chorando. Eu não vejo nenhuma necessidade, né, dessa pressão toda aí, a punição para o Andrés Pereira por conta desse lance, né? Isso é normal, faz parte do jogo, mas vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos e eu não duvido nada, né, do Andrés pegar aí uma punição. Pode até corre o risco, né, de ficar de fora aí da reta final do Campeonato Paulista. Mas deixe a sua opinião nos comentários, se você concorda, discorda, mas eu acho muito exagerada aí nessa pressão, essa questão aí do Andrés Pereira pode ser, né, punido aí pelo TJD. Acho um exagero isso, mas vamos aguardar. Se fosse do outro lado aí, fosse do lado do Corinthians, eu acredito que não teria essa pressão toda, né? O próprio Ronaldo aí estaria tirando sarro. Então vamos aguardar. Deixa a sua opinião aqui abaixo, like, valeu e até o próximo vídeo.